como energia é uma fonte de energia. Você acha que isso pode haver algum choque, ou choque de interesses? Como é que você vê essa questão? Olha, muito pelo contrário. No artigo eu digo, inclusive, que uma parte do lucro gerado pela exploração do pré-sal, do petróleo ali, ele deverá ser canalizado para o desenvolvimento de pesquisas na área de energia limpa, porque é a energia do futuro. O Brasil tem um potencial de biomassa extraordinário. O Brasil é um país tropical, nós temos aqui sol durante o ano todo, então nós temos que utilizar essa nossa capacidade. O Brasil desenvolveu na área da energia, do álcool, seja através da cana-de-açúcar ou outras formas, agora através da mamona na construção de diesel, várias formas de produção de energia. Tem uma capacidade de explorar energia eólica através dos ventos. Então, o Brasil, também com a exploração do pré-sal, deverá desenvolver ciência e tecnologia na área de produção de energia renovável e energia limpa. Então, nós não podemos ficar submetidos somente ao petróleo, que é uma energia que ela não é renovável, ela tem um prazo de estagnação da própria exploração e é também uma energia que polui muito. Uma parte do efeito estufa e do problema da camada de ozônio que nós vivemos no mundo todo é derivado justamente da queima do petróleo, do CO2. Então é preciso também desenvolver políticas na área de pesquisa e de ciência e tecnologia para desenvolver a questão de energia limpa e ter preocupação ambiental no sentido também da gente preservar esse nosso país para as gerações futuras. Extremamente importante esse debate. O pré-sal afeta a soberania do país? O pré-sal vai contribuir para essa soberania? Outra questão que nos últimos dias nós temos debatido. O governo brasileiro vem estabelecendo uma relação com a França e com outros países para poder fortalecer a capacidade do Brasil de defender a sua soberania, a sua autodeterminação e defender o nosso país. Estamos agora num processo de discussão, o governo federal, na compra de jatos com a França, ou pode ser com outros países, mas também nessa perspectiva de defender o nosso continente, o nosso país, de defender a parte da exploração do pré-sal. Estamos também em parceria com a França na construção de submarinos nucleares, para também navegar naquela região que ele está, porque o petróleo, se a gente pensa o que ocorreu no último período, por exemplo, o mundo vive duas guerras hoje em função do petróleo, a guerra no Iraque e a guerra no Afeganistão. Então o Brasil precisa também se proteger. Então o pré-sal também é uma forma de desenvolver a nossa soberania e a nossa proteção. O Brasil precisa cada vez mais estar preocupado com essa condição de nação, de território nacional e de defender os interesses nossos a qualquer condição de potencial ataque ou não. Então acho que é fundamental também esse processo de desenvolvimento e o Brasil tem feito uma coisa interessante, porque nós estamos comprando esses jatos, mas os países estão transferindo tecnologia, porque a partir da transferência de tecnologia, nós poderemos então construir esses jatos, esses submarinos e ter o potencial de defesa do nosso território nacional. Qual que é a relação que você faz aqui no artigo sobre educação, analfabetismo e o pré-sal? Como é que o pré-sal entra nesse? Uma das propostas que o governo encaminhou ao Congresso Nacional foi de criar um fundo brasileiro, um fundo nacional, para desenvolver as chamadas áreas sociais, um fundo social. Então, o que é? Parte dos recursos, ou parte dos lucros que serão alcançados pela exploração do pré-sal, será criado um fundo nacional para desenvolver alguma das áreas. A principal área que o governo discute é a questão da educação. Educação pública e gratuita em todos os níveis para a população brasileira. Então, esse fundo, ele será, no sentido também histórico, no processo de recuperar não só a qualidade da educação, mas possibilitar que as nossas gerações futuras, de nossos filhos, nossos netos, ou seja, as gerações futuras possam ter acesso a uma educação pública de qualidade. Então, também é uma luta que está sendo colocada para ser debatida no Congresso Nacional e nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que a parte do lucro dessa empresa vá para a mão do capital privado, vá para a mão das empresas transnacionais, para as multinacionais. Ela precisa ser revertida para o benefício do povo brasileiro. E uma das formas concretas de benefício dessa riqueza é justamente o investimento na área de educação e de outras áreas que o governo propõe, como ciência e tecnologia, meio ambiente, saúde, que são áreas prioritárias para o desenvolvimento do Brasil a partir da exploração do pré-sal. Você falando sobre a questão dos lucros do pré-sal,
lembrei de uma questão que foi polêmica, né, surgiu recente também, com relação aos royalties dos estados que serão explorados o pré-sal. Como é que ficou essa questão? Existe ainda essa vontade do governo federal de distribuir melhor esses royalties? Ou como é que vai ficar isso? O governo tinha preparado, foram cinco propostas. A criação da Petrosal, a questão do fundo social, a discussão em torno da Petrobras, a recompra das ações da Petrobras, a discussão em torno dos royalties, que seria dividido entre os estados, e a discussão sobre o projeto estratégico da própria exploração. A questão dos royalties, porque a lei atual do governo diz respeito ao seguinte, que os estados que fazem divisa com o local onde está sendo explorado, no caso do Oceano Atlântico, teriam um grande potencial de retorno de royalties. Mais de 50% dos royalties hoje é distribuído entre São Paulo, Rio e Espírito Santo. Então, o que se propõe? Que, ao contrário de ser distribuído grande parte desses recursos para esses 3 estados, que seja distribuído para todos os estados da Federação Brasileira. Ou seja, para poder também que todos os municípios e todos os estados do país possam também ser beneficiados pela exploração desse petróleo. Então, eu penso que esse é um debate que vai ser colocado ao Congresso Nacional e que o governo, no último momento, retirou essa proposta. Ou seja, mantém-se a condição de royalties hoje distribuída da forma como é hoje, mas com certeza será debatido no Congresso Nacional e lá no Congresso deverá ser buscada uma solução. E eu defendo a tese de que esse royalty deve ser distribuído de forma igualitária, alguma proporcionalidade, seja pelo PIB, seja pela quantidade de pessoas que moram em cada país, em cada estado, para que possa também ser beneficiado dessa riqueza que será explorada a partir do pré-sal. Essa exploração está prevista ainda para daqui a alguns anos, né? Parece que é 2014. A partir de 2014 a previsão mais assim para consumo industrial, para exploração mesmo comercial, vamos dizer assim. Mas é necessário até lá a população ter acesso a esse debate, ter até audiências públicas falando sobre o assunto. Como é que você vê essa mobilização por parte da população referente ao pré-sal? Olha, nós na CTB nós vamos agora fazer milhares de cartilhas. Nós queremos discutir nos sindicatos, discutir nas escolas, discutir nos bairros, discutir com a população mineira e brasileira o nosso posicionamento e o que nós devemos fazer. Esse debate já está no Congresso Nacional. A proposta do governo recebeu 870 emendas. Há um lobby muito grande de empresas multinacionais, de interesses extraordinários, é muito dinheiro. Se nós tivermos ali 100 bilhões de barris de petróleo, nós estamos falando de trilhões de dólares. Então, é muita gente querendo abocanhar esse dinheiro, essa fatia que está ali submerso ao nosso mar. E nesse sentido há uma discussão importante, porque hoje, como é feita a exploração? É através de concessões. Foi a lei realizada em 97 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, onde que ele deu áreas de exploração para as empresas multinacionais. Então a empresa descobre ou acha o petróleo e ela é dona de todo o petróleo que está ali. Dentro da proposta que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, há uma alteração, que seria uma concepção de partilha, ou seja, o Estado passa a ser dono daquela área. A Petrobras terá no mínimo 30% de exploração daquela área, sob o controle da Petrosal, ou seja, sob o controle do Estado brasileiro, né? Ou seja, para poder evitar que seja feito, como eu falei anteriormente, de forma predatória. Então, nós saímos também de uma forma de organização da exploração de concessão para uma forma de partilha. Isso também ajuda também o país a desenvolver o potencial. E é preciso salientar que onde tem petróleo no mundo, na Arábia Saudita, na Líbia, em outros países que têm grande potencial de petróleo, a forma de exploração dessas áreas são de partilha e não de concessão. Porque concessão ela tem um viés privatista e um viés de mercado. E é o que nós queremos combater na discussão do pré-sal que agora está em debate no nosso país. Ok, Gilson, muito obrigado. Se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, acesse o site que está aparecendo no seu vídeo, o site do Simpro, que logo vai ter uma cartilha lá, né? Justamente, com certeza nós vamos distribuir e vamos fazer uma grande campanha do Brasil. O petróleo é nosso, o pré-sal é nosso, essa pode ser a nossa redenção, pode ser o nosso futuro e nós não podemos vacilar.
nós vamos enfrentar esse debate e vamos construir esse país grande que nós vamos fazer para o nosso futuro e para o nosso povo. Ok. O programa de classe vai